Eu sou Júlia Alcântara e você está assistindo ao Mulheres em Pauta, um espaço da TV Câmara para a gente discutir temas importantes para a sociedade. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre a mulher no sindicato. E para isso, receba a nossa convidada Sueli Cardoso, que é auxiliar de desenvolvimento infantil e também faz parte do Sindicato de Mogi das Cruzes. Sueli, seja muito bem-vinda ao Mulheres em Pauta. Obrigada, é um prazer estar aqui, ser a convidada de vocês. Muito bem, a gente vai conversar bastante hoje, vai entender melhor sobre o sindicato. E também a vereadora Inês Paz, seja bem-vinda aqui com a gente mais uma vez. Olá, obrigada, Júlia. Aí, um prazer de ter a Sueli aqui nesse programa. Nós vamos debater hoje sobre a questão a mulher no sindicato, que tem a ver com o direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. E principalmente, que é a última quinta-feira do mês de março, que nós estamos encerrando esse mês de março, que é um mês que simboliza, né, toda a luta das mulheres. Então, vamos lá, vamos discutir os nossos direitos, o direito sindical de todas as trabalhadoras. Sim, encerrando muito bem esse mês de março, né, vereadora? E foi um mês de março que a gente teve atividades de todos os sentidos, né? Sim. Tivemos das religiões de matriz africana, também tivemos dos povos originários, falamos sobre os Yanomamis, e agora a gente está encerrando essa atividade com a questão sindical, que é uma questão polêmica, que é uma questão que às vezes não atrai, né, as mulheres, principalmente, elas são afugentadas do sindicato porque tem uma marca muito machista, né, muito forte do poder do homem, mas a gente vai rompendo essas amarras e a gente vai conquistando. Tanto que a gente tem aqui em Mogi das Cruzes alguns direitos que nós estamos batalhando desde 1988, quando a Constituição Federal deu o direito do funcionalismo público criar seu sindicato, porque antes nós éramos proibidos de ter a forma de sindicalização. Então, é uma luta bastante antiga e a gente está rompendo essas amarras. Muito bem. Bom, Sueli, para a gente iniciar, como a vereadora falou, é um assunto um pouquinho polêmico, né? O sindicato gera muitos questionamentos, muitas dúvidas e até mesmo informações um pouco equivocadas. Então, para esclarecer, qual é a função do sindicato? A função do sindicato é representar, no nosso caso, o funcionalismo público, né? Todos os funcionários em gerais, nos direitos e deveres e os compromissos que a prefeitura tem conosco e nós com a prefeitura. Então, a gente tem que andar lado a lado de uma forma assim clara, que não seja desrespeitosa nem para um lado nem para um outro, né? Que todos os direitos sejam garantidos. Certo, o bom funcionamento desse relacionamento entre o trabalhador. Isso. Certo, e como surgiu aí o seu interesse pelo direito do trabalhador? Bom, o meu já desde o início, quando eu ingressei na prefeitura de Mogi, eu já via que tinha uma disfunção do meu trabalho dentro da escola, né? Certo, eu fui contratada para fazer uma função e eu vi que tinha um desvio de função. Eu trabalhava com colegas que não eram só revoltadas na minha unidade, como eram revoltadas em outras unidades e estavam atrás de uma luta, só que não sabia por onde começar. E até aí eu não sabia da existência do sindicato, que nós tínhamos um sindicato na prefeitura. E com elas eu comecei a participar de reuniões, e uma das reuniões foi na antiga sede do sindicato em Brás Cubas. E nisso eu comecei a me envolver com as antigas auxiliares, e a gente começou uma luta para esse reconhecimento que até hoje, graças a Deus, aí a gente teve um parecer ontem muito favorável, isso em questão nacional. E assim, eu fui me envolvendo nessa luta. Chegou uma época, acho que foi em 2012, um pai de uma aluna que era diretor do sindicato falou assim: a gente trocou toda a diretoria sindical, você não quer vir participar das assembleias, das reuniões? Eu falei assim, beleza, vou lá, né? Porque até então eu era desacreditado do sindicato, a gente chegava e não se faziam nada por nós. E a minha função é basicamente praticada por mulheres, né? Agora que estão ingressando os homens. Aí chegou em 2015, se não me engano, o presidente atual do sindicato, Ferrugem, ele perguntou se eu queria participar da diretoria. Eu falei, tô dentro. Foi se envolvendo. Aí eu fui me envolvendo e estou até agora, até hoje. Muito bom.
Você viu realmente que faz muito sentido para você? Faz, porque essa relação de falar que a categoria masculina é mais escutada que a categoria feminina, isso daí é uma coisa que eu fui ver que é verdade nessas lutas mesmo, essas lutas sindicais. A mulher é pouco escutada mesmo dentro de qualquer âmbito do trabalho. Sim, como a Sueli já entrou ali, né, nessa questão, temos o sindicato e temos também o olhar voltado para a mulher dentro do sindicato. Como a senhora avalia essa questão, essa importância de ter a representação de uma mulher dentro do sindicato também? Então, é fundamental, porque primeiro que, como a gente sempre tem colocado, nós mulheres, né, somos a maioria da população, então a gente tem que ter um papel em vários locais, ocupar os devidos espaços. Então, os sindicatos, toda a sua trajetória, que a gente, quando surgiu, né, a organização sindical, que a gente sabe que a humanidade, ela sempre se agrupa, mas quando começou a surgir, que ganhou um peso, vamos dizer assim, na história, foi quando começaram a ter o surgimento, né, das máquinas e a substituição, né, da mão de obra, na época bem mais masculina, em fábrica do que a feminina, e os operários fizeram uma revolta contra as máquinas, destruindo as máquinas, para garantir a sua dignidade. E depois eles perceberam que não adiantava eles quebrarem a máquina, que quem ia sair prejudicado era o próprio trabalhador e a trabalhadora. Então, o sindicato, não só o sindicato, mas a nossa sociedade, como tem um traço muito forte do machismo, então esses espaços acabam sempre tendo uma presença muito maior dos homens. O que a gente vê, eu não tenho assim, dados estatísticos, mas eu ainda avalio que são poucos os sindicatos que têm uma presença muito grande de mulher. Mesmo os sindicatos que são dirigidos, vamos colocar assim, na presença tudo bem, mas a sua direção. Então, mesmo o sindicato, eu pego, por exemplo, o da POESP, que é o sindicato do oficial, do profissional, dos professores da rede oficial do Estado de São Paulo, né, que lá a maioria é mulher, e o sindicato começou com uma mulher, uma dirigente mulher, e depois foi homem, né? Foi um homem substituindo o homem, numa categoria essencialmente feminina. Se você pega o sindicato de enfermagem, nós temos o sindicato de enfermagem, o presidente do sindicato de enfermagem aqui em Mogi das Cruzes é um homem. Uhum. E a gente sabe que a maioria da composição do sindicato de enfermagem são as mulheres. Então, também tem, aí fala assim, mas a mulher, ela não quer. Mas não é verdade, é porque as condições, elas são sempre difíceis para a mulher. Vão ver, né, não sei se no Sintap, até depois a Sueli poderia falar, aonde que no sindicato eles têm a preocupação de ter uma creche. São outras questões que envolvem esse impedimento da mulher participar. Com certeza, outras questões, porque eles têm a preocupação de uma creche? Não tem. Então, como que a mulher vai sair do serviço, ela vai ter que pegar a criança na escola, ou como é que ela vai largar o filho na escola? Porque o homem, ele pega e vai para a Assembleia, e as mulheres, então, precisam desse incentivo. Então, nós, na POESP, que é o sindicato dos professores da rede oficial do Estado de São Paulo, a gente sempre procura nas atividades ter a creche, né, nos congressos, nas assembleias, sempre ter um lugar para as pessoas poderem levar as suas crianças. Agora, é verdade, a gente está em pleno século XXI, o sindicato evoluiu bastante, mas mesmo assim, aí eu ainda acho que o número de participantes sempre nas direções do sindicato, a mulher ainda ocupa uma minoria. Nas assembleias, eu estive na assembleia que o Sintap, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Funcionalismo de Mogi das Cruzes, que foi, acho que uns 15 dias, ou a semana passada, que aconteceu a assembleia, eu dei uma olhada lá. A maioria era a presença de quê? Homens. A maioria a presença de homens. Então, acho que essas questões também têm a ver um pouco
com a direção do sindicato. A direção do sindicato, ela precisa ser envolvente, ela precisa criar atrações, ela precisa fazer cursos, porque às vezes as pessoas não têm essa formação. As pessoas querem participar, mas não sabem como é que ela pode participar, a sua contribuição. A mesma Sueli mesmo, dizendo que ela não sabia do sindicato. O sindicato aqui em Mogi das Cruzes, eu acompanhei a sua fundação, porque o funcionalismo público, ele não tinha direito de ter um sindicato, né? De se associar num sindicato. A Constituição de 88 é que deu esse direito, que foi uma luta que nós, sindicalistas, fizemos. E a primeira direção do sindicato daqui de Mogi das Cruzes, eu não fazendo parte, que eu nunca fui funcionária municipal, mas a gente batalhou, que era o prefeito, se não me engano, era o Valdemar da Costa Filho, e o primeiro presidente foi um médico, o doutor Wilson. Mas as dificuldades que nós tivemos, e muitos funcionários, foram perseguição, que o patrão persegue, né? Os trabalhadores que defendem... Lutam pelos seus direitos. Lutam pelos seus direitos. Então, ele afastou as pessoas, quem estava na diretoria, não tinha a licença sindical. Então, hoje, a gente diz que o Sintap, ele avançou para caramba, mas para chegar aonde chegou, teve uma batalha, um envolvimento de vários companheiros há tempos atrás. Então, hoje, eles têm a licença sindical, eles têm direito de ter o afastamento, que a gente batalhou. Isso foi uma emenda que eu fiz, se não me falha a memória, o ano passado, ou em 2021 ou 2022, que tivesse a paridade de gênero na diretoria do Sintap. Então, se tem duas licenças sindicais, um homem e uma mulher, porque nós sempre temos que trabalhar com a paridade. Sim. Essa é a minha convicção para que um sindicato seja, de fato, democrático. Lutar por esse espaço. Sueli, como você avalia o cenário? Existe uma abertura para a mulher? Existem barreiras que não dependem da mulher, da vontade apenas? Não, existem as barreiras que as mulheres já carregam há séculos, né? Sim. Porque a mulher, ela tem a dupla jornada, né? A mulher que trabalha fora, que faz parte do sindicato, ela chega em casa, tem outra jornada. Eu falo que nem é dupla, que é quádrupla já, né? E é assim, é que nem a dona Inês falou, a gente não tem aonde... As mulheres geralmente carregam seus filhos no colo na Assembleia, as que querem participar. Até Sim. uma reunião passada que a gente teve com a Inês no gabinete dela, a menina falou assim, eu vou levar os meus 2 filhos que eu não tenho com quem deixar, mas eu quero participar. Eu falei, vamos embora. E você nota que essa abertura, essa defesa parte de outras mulheres também, né? Por exemplo, não, vamos embora, vamos levar, você leva a criança, a gente te ajuda. Sim, mas é próprio comodismo da sociedade. Sim. Também que acaba estereotipando a mulher, de colocar ela elas mesmas se colocam num lugar inferior, tipo, não dá para mim participar porque eu tenho que ir em casa, eu tenho que cuidar de neta, eu tenho que cuidar de filho, eu tenho que cuidar da minha mãe. Pô, não dá para o seu marido dar uma olhadinha por 2 horinhas e vamos lá do participar. Filho dele, né? Porque a gente precisa da sua presença lá, porque você é funcionária, você tem seus direitos, vamos lutar pelos nossos direitos. Aí elas acabam mudando um pouco a cabeça, mas é um trabalho que é feito de formiguinha, passo a passo, e assim as mulheres, elas vão se deixando participar, vão se deixando adentrar da sociedade e falar assim, não, aqui é o meu lugar, eu também tenho que participar, eu também tenho que fazer a diferença, né? Sim, e como é um problema que está na estrutura, é muito difícil trabalhar esse problema tentando solucionar apenas no indivíduo, né? É algo que realmente precisa ser tomado à frente pela estrutura. Então, eu vejo mais agora, depois de 2000, praticamente depois da pandemia, mais a participação das mulheres nessas reuniões, porque antes o peso, mesmo a gente ter uma prefeitura praticamente que a maioria é mulher, sim. A participação é da minoria mesmo, que nem a dona Inês falou nas assembleias, né? E praticamente nas últimas greves, nas assembleias, a gente está vendo bastante participação da mulher. A mulher, a gente abriu um espaço dentro do sindicato para a beleza da mulher, que ela tem o direito de fazer o cabelo, a unha,
aumentar a autoestima dela, Sim. e isso tudo gratuitamente para quem é sindicalizado. Então, esse espaço, ela vai conhecendo o sindicato, ela vai se informando mais sobre o sindicato, tem academia lá liderada pela Claudinha, então ela vai se sentindo, vai entrando. Sim. Então foi um espaço assim, a gente tem que conquistar essas mulheres, né? A gente tem que trazer, o sindicato é formado por quem? Pelos funcionários, não é só pela diretoria, é o funcionário que tem que ir lá lutar pelos seus direitos. Então, mulherada, a gente tem que ir para a rua mesmo, não tem jeito. Se tiver que carregar a criança porque o marido não quer olhar, porque o pai não quer olhar, então vamos para a rua juntas. com as criançadas debaixo no colo, na mãozinha, debaixo das asinhas, e vão para a rua. E aí você disse que, né, depois da pandemia você viu esse aumento. Eu vi mais um aumento das, mais participativo e tal. Ainda está muito por trás dos WhatsApps, muito por trás da rede social, mas elas estão participando, elas estão falando mais. O que você acha que levou esse aumento, assim, esse tipo de ação? Eu acho que é mais o desprezo mesmo pelas categorias, né? Não se tem uma visão. Também até a presença da vereadora, não estou querendo aumentar o brilho dela nem nada, porque ela já brilha sozinha, mas até a presença da vereadora na parte até da educação, a gente não via. Aliás, a gente tem vereadoras lá e as vereadoras não correm pela gente, né? Que a gente vê mais a Inês correndo mesmo. É um vereador, a maioria é homem na bancada. Né? Então a gente se sente mais segura quando tem uma mulher lutando junto com a gente, né? E aí a gente vê na prática a importância do que a gente sempre fala aqui no Mulheres em Pauta, a importância da representatividade, de ter uma mulher à frente disso também. Sim. Isso também incentivou outras mulheres a participarem. Eu acredito que sim. Muito bom. Você viu só, vereadora? Então, é fundamental. E daí nós conversando, vocês que estão acompanhando, né, que seguem o Mulheres em Pauta, se envolvam, participem, porque o que a gente sabe é que tudo que nós conquistamos, o pouco, né, a gente fala tudo, mas ainda não conseguimos chegar no patamar que nós queremos. Ainda existe uma presença muito forte, né, na nossa sociedade, existe aqui na nossa cidade de Mogi das Cruzes a questão do racismo, a questão do preconceito, né, o machismo está muito forte nesse sentido. Então, é fundamental as mulheres partirem, né, para as conquistas. E é uma coisa, né, que a gente sempre fala, que as mulheres, a luta feminista, né, que a mulher ela não gosta, não quer que o homem participe. Nós queremos sim. Então, a gente sempre quer dizer o seguinte, nós que fazemos parte, né, de ações, que fazemos parte de coletivos, que fazemos parte de sindicato, nós queremos ser respeitada, queremos ter os nossos direitos garantidos. Então, nós queremos ganhar o mesmo salário quando se exerce a mesma profissão, que não haja essa diferenciação, né, de gênero. Então, é isso que nós queremos. Então, nós queremos o homem, sim, nós queremos o homem do nosso lado, na defesa das lutas, porque nós queremos um mundo melhor para homens e mulheres. Sim. É isso que nós queremos. Mas o que a gente sente é que ainda existe, né, na presente, que tem a ver com a formação das pessoas. Então, por isso que é fundamental o sindicato também ter cursos de formação para conversar com os seus filiados, né, a sua categoria, porque a gente sabe que o sindicato ele é um instrumento corporativista, né? O que quer dizer isso? Ele vai trabalhar por aqueles funcionários, por aqueles sócios daquela corporação. Então, é o funcionalismo público de Mogi das Cruzes, é para isso que ele vai batalhar. É os professores da rede pública estadual, são os metalúrgicos, né, são as empregadas domésticas. Então, o sindicato é corporativista. Agora, a ação parlamentar, né, então a questão do partido, então o parlamento, para você, né, se eleger um parlamentar, você precisa estar vinculado a um partido. Já no sindicato, não, né? Não pode ter discriminação de religião, não pode ter discriminação de partidário, não pode ter essa discriminação. Ele fazer parte da categoria. Então, é fundamental que vocês estejam presentes, né? Fiscalize, como a Sueli disse, o sindicato, ele não é a diretoria. O sindicato é toda uma categoria. Então, é importante se filiar. Tá? Desde que eu iniciei a minha vida trabalhando, eu já me filiei a um sindicato, né? Porque eu acho que é fundamental. Porque ele é um instrumento de luta
Quando a diretoria, quando a gente fala, né, o termo, a diretoria, ela não vai pelo lado da defesa da sua categoria e vai para a defesa do patrão, né, a gente fala que é um sindicato pelego, né, que não vai lutar, não vai defender os interesses da categoria e vai defender o interesse do patrão, não vai comprar a briga. Então, é preciso que a categoria ela esteja presente, ela acompanhe, ela fiscalize, ela também, a categoria tem que fiscalizar a direção do sindicato, porque o sindicato ele pode, às vezes, falhar, né, às vezes, fazer acordos com o patrão, ele pode fazer isso. Assim como o parlamentar, o parlamentar, também tem que ser fiscalizado. Então, eu não acho ruim quando encontro um munícipe que faz uma crítica, que eu deveria ter feito isso. Não ter... Eu acho que isso é fundamental. A gente faz parte da construção. Faz parte da construção, faz parte da democracia e faz parte da formação de cidadania. Então, acho que a gente tem que estar ali junto e eu espero, né, que todos os trabalhadores e as trabalhadoras do funcionalismo público de Mogi das Cruzes se filiem ao sindicato, que acompanhe, que participe, que vá lá defender as suas causas, que se envolva nas ações que o sindicato desenvolve. Isso é fundamental. Então, nós precisamos cada vez, e principalmente nós mulheres, né, nós que somos a maioria, a gente tem que ocupar o nosso espaço. É isso mesmo. Isso ele também queria ilustrar um pouquinho, né, da função do sindicato com algumas conquistas. O que você já presenciou nesse tempo de sindicato? Algumas conquistas? Olha, a gente já conseguiu um maior diálogo com a gestão pública, né, que antes nós não tínhamos esse diálogo, né, e a conquista mesmo do sindicato foi a questão do prédio. Agora nós temos uma sede própria, né, porque antes nenhuma sede nós tínhamos, né, então o presidente ainda quer construir uma área de lazer para o pessoal que é sindicalizado, tá, porque a gente divide a área de lazer com outro sindicato. Certo. Então são várias conquistas que a gente está conquistando ainda, mas tem muitas coisas que estão ainda para a gente correr atrás. Mas estão caminhando aí. É o que a Inês falou, a gente precisa do funcionalismo junto, os funcionários junto com a gente na luta. Quando a gente chama para uma assembleia, quando a gente chama para uma reunião, gente, é participar. E você vê a evolução do sindicato também, até mesmo da postura? Sim, teve a postura do sindicato, que nem a Dona Inês falou, é representada praticamente por homens, né? Então, posso participar da reunião? Não, você deve, você faz parte da diretoria também. Então, tá bom, eu vou participar da reunião. Aí, fui vendo a vice-presidente também participando, porque a gente tem que se ausentar do trabalho, pedir permissão para o nosso chefe imediato, para a gente estar presente nas reuniões com as gestões. Então, não, vem com a gente, vocês são importantes. Então, hoje a gente vê uma classe mista dentro do sindicato, né? Tanto representada por mulheres como por homens. Então, aí as mulheres falam mesmo, botam para brigar lá, lutam que nem homens, se é para falar desse jeito. Não, lutamos igual mulheres, tá? A gente luta, corre atrás e tá assim. Eu acho que essa conquista, que nem eu tive que escutar de um funcionário aí, escutar não, ler, né? Que o sindicato ele tem 3 representantes somente, e são 3 representantes homens. Falei, cara, você não me conhece, porque eu tô lá junto, eu tô dentro. Quem me conhece sabe que eu tô lutando lá dentro, quem conhece a Milena, quem conhece a Patrícia, sabe que a gente está lutando forte lá. E às vezes a gente chega a brigar lá até com esses 3 homens que ele citou, né? A gente briga por igual, porque a conquista tem que ser justa, todo mundo tem que ser ouvido e todo mundo tem o direito à fala e todo mundo tem o direito de estar lá discutindo por um assunto e para a gente chegar num consenso que seja relevante para todos os funcionários. Construir juntos, construir né? junto, não é minha decisão, pronto, acabou. Lá graças a Deus, hoje a gente tem uma discussão, um diálogo em conjunto. E lá, né, você falou no início, você ainda nem sabia direito o que era sindicato, e de repente alguém está assistindo a gente e também não tem nenhum conhecimento, mas se interessou. Falou, olha, realmente é muito importante, é válido. Quais movimentações você acha interessante nesse início, assim, de informação? Olha, esse negócio de participar de cursos, que nem a Dona Inês falou, o
Paulinho, que é um dos diretores do sindicato, ele falou assim, a gente tem que levar vocês para fazer curso, só que tem esse negócio do afastamento, né? A prefeitura, ela não permite que toda a diretoria seja afastada. Então, para quem não está afastado, fica mais difícil. Então, é assim, quem quiser ir aprender o que é sindicato, a gente fala lá, de boca aberta. Você quer sindicalizar, quer aprender, a gente conversa, a gente senta lá, bate um papo e conversa sobre o que é a ação do sindicato, sem problema nenhum. Isso daí está aberto para todo quanto é funcionário. Quando a gente faz o convite, vamos participar da chapa, a maioria, principalmente as mulheres, para mim não dá, por causa dessa dupla jornada mesmo. Sim. Gente, tem que participar, convidado, oba, vou lá. Mas eu vou lá também para lutar junto com vocês, não para fazer só parte de uma diretoria para constar meu nominho lá. Tem que ir lá para lutar junto, para sentar, se reunir e brigar de igual por igual. Fazer parte desse diálogo Isso. também. E como a vereadora falou de creche, por exemplo, também existe a necessidade do olhar do sindicato para essas urgências da mulher? Olha, aí vocês vão me desculpar, porque eu realmente nunca tinha pensado nesse estereótipo, né? Porque a reunião a gente sempre faz depois do horário de serviço. E geralmente a mãe já passou na creche, já pegou a criança dela, sim, ou ela leva para casa para alguém olhar, ou ela leva debaixo do braço e participa junto. Então, esse negócio de ter creche naquele horário, um espaço para a criança naquele horário, é uma ideia legal, que a gente pode estar levando também para a diretoria do sindicato e a gente está discutindo, olha, porque a gente não cria um dia de recreação, uma noite de recreação, enquanto os pais discutem, sim, sobre a questão salarial, as crianças ficam se divertindo. É uma ideia que eu vou levar para a diretoria, sim. Olha só, vereadora, dando ideia aí também para outro sindicato. Não, então, é importante porque a criança, e está certa a criança, né? Porque um espaço de uma assembleia ou de uma reunião não é o espaço... Não é muito interessante. Não é interessante, não é interessante nem um pouquinho para a criança. Então, à medida que você está num espaço de adulto, conversando questões que a criança não está entendendo, ela ficar ali, ela vai se estressar e estressar a mãe que está acompanhando. Então, eu já presenciei, né, algumas assembleias, eu também já tive que levar meu filho para muitas atividades que a gente não tem onde deixar, para não deixar de participar, a gente acaba levando. Mas não é a questão ideal. Então, acho que a creche, ela sempre tem que estar presente em todas as atividades, e essa preocupação tem que partir da gente. Claro que não seria o correto só a partir da gente. Acho que teria, numa sociedade como eu imagino um dia que a gente vai chegar, numa sociedade, né, que não haja exploração, uma sociedade igualitária, uma sociedade fraterna, essas preocupações vão partir tanto do homem como da mulher. Mas como a gente não está nesse estágio ainda, essa preocupação, nós mulheres que temos que estar colocando isso. Então, lá no sindicato, no Sintap, leve essa proposta sim, e também, acho que eu sinto assim, eu acompanhei de perto no seu começo, depois, quando eu estive vereadora em 2000, continuei acompanhando o sindicato aqui de Mogi das Cruzes, e agora o Sintap, que realmente está com uma estrutura bem melhor, né, com um prédio pronto, teve essa questão do afastamento sindical, porque antes não tinha, as pessoas tinham que atuar como sindicato, visitar os locais de trabalho na sua folga, né? Não tinha assim, um momento para fazer isso. Mas que tenha a programação, né, no ano que vem, a programação de mês de março. Acho que é fundamental também a gente também ter essas agendas, não sim, só a questão sindical, de luta de direitos, mas esse momento histórico de reflexão do mês de março. Então, eu espero, né, que o sindicato aqui de Mogi das Cruzes, no ano que vem, tenha uma atividade voltada aí para o Dia Internacional da Mulher, né, para debater. E outra coisa importante também é você fazer rodas de conversa com a presença do homem, né, para ele também se desconstruir do machismo que é
colocado, porque é verdade, tem pessoas que fazem questão, mas tem uma parcela assim, de homens que eles querem ser solidários, eles querem estar na luta, e às vezes ele precisa dessa desconstrução, e nós precisamos ajudar. Então, fica aí a proposta para o sindicato do Sintap, a creche e também, o ano que vem, preparar uma atividade assim, bastante marcada no calendário. Marcada no calendário para o Dia Internacional da Mulher. Viu só, a partir dessas conversas, né, surgem novas ideias e, claro, também evolução, né? A gente vai aprendendo e construindo juntos. Já chegamos ao final do nosso programa. Sueli, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez por estar aqui, tá? Essa oportunidade da gente estar falando da mulher dentro do sindicato. Sim, aprendemos bastante com você hoje. Vereadora, obrigada pela participação. Obrigada aí, mais uma vez a gente vai continuar trazendo as nossas convidadas nos maiores, né, na diversidade que a gente tem, que a mulher é muito diversa, ela está em tudo, né? A gente sempre fala que a mulher consegue fazer tudo ao mesmo tempo, e agradecer aí a todas e todos que estão nos acompanhando, e que a gente tenha para o ano que vem o mês de março muito mais participativo, com o envolvimento de mais mulheres daqui de Mogi das Cruzes. Certo, obrigada a você que nos acompanhou. Mulheres em Pauta fica por aqui. Tchau, tchau, até a próxima.